Essa é a nossa enquete, inclusive. Você não acredita que o Neymar voltará a brilhar? Sim, no Santos, sim, na seleção, sim, fora do Brasil ou não? Eu dou uma chance para vocês adivinharem qual que tá ganhando. Não. Não, voltar É agora óbvio. também fica muito difícil, né? Ele com essa idade, mais uma lesão. Ele foi o primeiro jogo do Santos que ele entrou como titular e ficou só 32 minutos em campo. Aí saiu chorando, Bira. A imagem é até deixa a gente chateado, né? Porque mesmo se você não gosta do Neymar, é um cara lá que não tá conseguindo fazer o que é a profissão dele, que é jogar bola. Então dá para ver que ele ficou bem chateado mesmo. É mais uma lesão que vai tirar ele de muitos jogos do Santos. E aí a pergunta que fica é: será que agora ele vai voltar? Cada vez mais difícil, né? Cada ano, cada carnaval fica mais difícil. Não, mais complicado, Domi. Eu acho que a imagem, lógico, que entristece. Acho que independente, ninguém torce, né, para o outro se machucar, exercendo o seu trabalho. Mas é aquilo, a gente sabe do histórico do Neymar, a gente sabe como ele lida com essas lesões, como se fosse só mais uma lesão, e assim ele se sucedeu alguns belos anos sendo lesionado a cada poucos meses. Então, isso começa a se repetir no Santos, num período muito curto, né, que a gente não imaginava, talvez, nessa volta. Ele conseguiu uma sequência ali, 5, 6 jogos, no sétimo estourou. E aí volta aquela volta Não, forçada, você não aquela imaginava a omissão de lesão. informação. O quê? Você não imaginava Não, que que a ele se gente. lesionou. Não, exato, a gente imagina que ele começa a pegar uma sequência, era aquilo que a gente esperava, como principalmente o torcedor do Santos, eu acho que esperava que ele fosse, né, ir retomando, não aquele Neymar, porque eu acho que aquele Neymar não existe, ele é utópico, mas um Neymar que poderia chamar algum protagonismo e resolver alguma coisa para a equipe do Santos, que é frágil, né? Então, e aí começa a degringolar as coisas. Acho que ele lida muito mal também como tratar as lesões, aí independente, ele está de folga, ele não, a equipe inteira está de folga, ele vai ter que, sim, ele vai ter que ficar tratando da lesão, porque ele tem uma lesão séria, e se ele quer ser o cara que ele fala que ele quer ser, ele vai precisar de uma dedicação dobrada, triplicada, porque ele não é mais aquele garoto que não se cuidava e conseguia se recuperar de lesões muito fácil. O Hernan, o André Hernan, né, fez uma entrevista com o Wesley aqui no UOL, no Zona Mista dele, e o Wesley fala da época dele do Santos com o Neymar, e ele comenta como ninguém se cuidava, fazia tudo errado e dava tudo certo. E às vezes eu acho que o Neymar fica preso nisso, que ele não se cuida, não vai se dedicar, e as coisas vão dar certo. E agora não está dando, porque ele chegou no momento da carreira que ele precisa de mais cuidado, né? Então, acho que a torcida do Santos cada vez mais frustrada com esse retorno dele, muito, principalmente porque não tem nenhum retorno em campo, né? Digamos assim, ele fez alguns gols, belos gols, inclusive, mas sem nenhum, digamos, sem nenhum protagonismo assim, né, nas partidas. As próprias partidas que ele resolveu foram contra times de menor expressão, e aí quando ele resolve jogar 2 jogos de Brasileirão, um entrando no segundo tempo muito mal, caindo numa pilha completamente errada ali dos adversários, não resolvendo nada, só atrapalhando, no jogo seguinte começa e não consegue terminar o primeiro tempo. Tudo é muito triste, Domi, porque a gente sabe a expectativa que poderia chegar, né, a carreira dele, e no final ela só cada vez mais é constatada que ela não vai chegar onde as pessoas imaginaram. E o meme tá pronto, né, Juca? Porque o meme é que ele se lesiona na véspera do feriado. Pois é, Domi, eu vou te falar, eu acabei de publicar uma nota no blog perguntando quem tem pena de Neymar. É muito triste dizer, eu não tenho nenhuma pena. E mais triste ainda é a gente falar, eu avisei. Quando o Neymar foi jogar no mundo árabe, eu escrevi uma coluna na Folha dizendo: prepare-se para ver Neymar o tempo todo no Brasil, se recuperando de lesões. Apenas acho esquisito que os árabes, tão bons negociantes, tenham caído nesse conto do vigário. E eles são vingativos, aliás, né? Quem manda lá no país para o qual ele foi, mandou esquartejar um jornalista. Então, o Neymar que se cuide, porque é uma gente feroz. Mas nesse mundo do marketing e no mundo, né, da Arábia Saudita querendo fazer uma imagem mais limpa, limpar a sua imagem perante o mundo,
o Neymar era um bom embaixador. Dane-se que não fosse mais jogador. O Neymar é um ex-jogador quase em atividade. Quase em atividade. E não será mais. E não será mais. E o que me assusta é pensar que o Dorival Júnior teve em algum momento o sonho de achar que ele poderia ser referência na seleção. Fez uma convocação de seleção, disse ter feito, baseada no Neymar. Por aqueles arremedos de partidas que ele havia feito no Paulistinha. Então, é uma lástima, mas eu sequer tenho pena, porque isso que o Bira disse, ele, ao trocar a carreira de jogador pela de popstar, esqueceu-se de um detalhe. À medida que você envelhece, os seus reflexos ficam mais lentos, o seu corpo reage mais devagar e você não escapa mais da pancada. E quando você sente uma lesão, a recuperação demora mais tempo. Agora, o Cristiano Ronaldo ensinou para ele como é que faz. Há como conciliar a vida de popstar e de atleta. Ele ficou só com a de popstar. Domi, você disse uma frase antes de chamar o Bira. O Neymar gosta de jogar bola, a gente fica com pena que ele não está podendo exercer a profissão dele. Você usou a expressão correta. Ele gosta de jogar bola. Ser profissional de futebol, há muito tempo que ele não gosta. Treinar faz muito tempo que ele não gosta. Ele gosta de entrar a jogar. O Ronaldinho Gaúcho era igual. Adorava jogar bola. Mas não me peça para acordar às 8 horas da manhã, para estar às 8h30, 9 horas no clube, porque a balada acaba às 6. Treinar, não. Jogar, sim. Brincar, sim. Está brincando com o sonho da torcida do Santos, que não é pouca coisa. E é um dia bem emblemático, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque foi o jogo de número 100 com a camisa do Santos, então ele entrou com essa camisa comemorativa número 100. E ao mesmo tempo. Sem ele. Mais uma vez. E ao mesmo tempo, o Pedro volta de uma lesão, também grave, tudo bem que o Pedro é mais novo, né? Tem 27, não 33, mas aí em 33 minutos ele marca 2 gols na volta, Miri. E aí fica aí essa gangorra, né? Não, e até o Hulk, né? Até o Hulk que jogou contra ele, tá vindo de uma lesão também. O Hulk passou o carnaval treinando. Eu acho que já dá para a gente entender algumas coisas que alguns de nós vislumbramos lá atrás e que hoje se mostram verdade. Assim. Esportivamente falando, a volta dele foi um fiasco, né? Foi um fiasco, está sendo um fiasco para o Santos. E dificilmente isso vai se reverter. Mas venderam tantas camisas e fizeram tantos negócios e tem tantos mais sócios torcedores. Bom, esse é o negócio fora do gramado. Mas um monte de criança, meninos e meninas, se iludiram com essa volta porque na cabeça deles o Neymar está lá no videogame, né? E não é apenas que o Neymar não conseguiu exercer a função dele em campo. Ele não respeitou a torcida do Santos. Isso eu acho muito triste, porque assim, ele chegou parou a cidade. Tinha repórter chorando. Todo mundo chorando, caindo um dilúvio, o estádio cheio, Mano Brown vai lá cantar para ele. Mano Brown foi lá cantar para ele. Né? Todo mundo de joelhos para receber. A torcida fazendo fila para comprar camisa. Ele não respeitou a torcida do Santos. Isso é um desrespeito com quem o trouxe de volta e tratou ele como se ele fosse um príncipe. Assim também na campanha criada. A voz do Pelé, uma coisa assim que, assim, eticamente eu não vou nem começar a entrar nesse mérito, gente, assim, reproduziram a voz do Pelé, que parece mais a voz do Lula do que a voz do Pelé, um negócio bizonho, como se isso fosse saudável, decente, ético. E agora, o príncipe. Príncipe aonde, gente? Aonde é que ele é príncipe? O Neymar é exemplo do quê? Eu já perguntei isso várias vezes. Ele é exemplo do quê? Ele é tecnicamente falando, ele é um extraterrestre. Ele é um dos jogadores mais brilhantes que eu já vi jogar.
Quando eu vi ele jogar a primeira vez, com 14 anos numa copinha, eu me emocionei de cair lágrima dos meus olhos. Eu falei, esse menino vai ser o maior jogador que a gente já teve, vai ser nível Pelé. Então, o que a gente vê hoje é um vestígio do que poderia ter sido. Fora de campo, ele não é exemplo para absolutamente nada, né? Nada. Então, chamar de príncipe já é ofender a parte consciente das pessoas que estão prestando atenção no que ele faz fora de campo. Poderiam ter nos poupado disso. E agora, se tivesse dado certo, teríamos que engolir todo esse teatro que deu certo, gente. Ele chegou e ele foi monstruoso, e ele fez o que ele fez, mas não aconteceu. Não aconteceu. Ele não respeitou o Santos, ele foi para o Carnaval, ele foi para a Kings League, ele foi para dançar, ele não se recuperou. E essas imagens que a gente está vendo, que assim, também não me comovem, tá? Também não me comovem. O choro dele... Se eu fosse o Zé Trajano, eu diria, o pior é que o Santos ganhou do Atlético uma vitória que não se cogitava que o Santos tivesse, e a gente está falando do Neymar. Entendeu? Total, o Pequeno Príncipe não é o Pequeno Príncipe, é um príncipe pequeno. É isso. Já tem gente cantando essa bola aqui, Juca, no nosso chat. Eu não vou lembrar quem, mas se manifeste aqui, por favor. Não esquece de deixar o like. Tá assistindo a gente na TV? Corre lá no YouTube para você comentar aqui com a gente, que eu tô de olho, hein? O Nunes Silva Alvinegro, que tá sempre aqui com a gente, obrigada, Nunes. Ele falou como o Santos deixou ser enganado. Ô, Bira, você, como torcedor, tem essa sensação? Você se sente enganado pelo Neymar? Cara, Domi, eu acho que assim, eu até entendo tudo. Eu acho que, na verdade, diz muita coisa quando, por exemplo, a Mili e o Juca falam, eu não sinto pena. Porque eu acho que a volta dele era para o brasileiro idolatrar e voltar a amá-lo, e acho que foi feita tudo para isso, né? E percebe-se que não foi atingido esse objetivo quando a gente também ouve essas opiniões, tá ligado? Então, eu acho que o que mais pega é assim, o Santos veio de uma Série B. Então, o torcedor do Santos é machucado. O torcedor do Santos tem uma gestão com Marcelo Teixeira completamente duvidosa. Então, você vai elencando aqui, se eu ficar falando todos os problemas do Santos, não vai ter dedo na minha mão para contar. E aí chega uma esperança. E eu falo que é uma esperança porque, por mais que tivesse lesionado por anos e não tivesse entregando o que se esperava na Arábia, até porque o que vinha entregar na Arábia também, acho que só a mudança dele para lá já diz muito, né, sobre o que é entregar ou não. E aí ele chega no Santos e é a esperança, é o cara, é o dinheiro, é a técnica em campo, é o jogador que já foi campeão. O Santos, inclusive, ficou muito tempo, Domi, com um elenco que não levantava taça. Pouquíssimos jogadores dos elencos do Santos dos últimos 3 anos levantou taças na carreira. Então é um dado que você vai ficando chocado. É um time que foi se acostumando a ficar perdedor. É um time que se acostumou com uma mediocridade e, inclusive, foi muito bem dito pelo CEO do Santos nessa semana, né? O saudosismo, se negar aos problemas, falar que está tudo bem enquanto está tudo ruim. Ele, inclusive, cita uma parada sobre o elenco que me deixou com um alerta ligado, e eu acho que reflete tudo que a gente está falando de Neymar. Ele fala, a gente não tem um elenco, a gente tem um coletivo de indivíduos, ou algo do tipo, um time de indivíduos, e percebe-se muito esse núcleo individualizado também do Neymar, de ser um cara que manda e desmanda, né? Querendo ou não, a gente sabe que tem uma série de investimentos ocorrendo da família do Neymar, da empresas que o Neymar e o pai dele têm dentro do Santos, um monte de patrocinadores chegando, apesar de hoje, né, não ter tido nenhum patrocinador master na camisa, o que também dá alguns indícios dessa falha mesmo da volta. Eu acho que, você me perguntou, o torcedor santista está frustrado, se decepcionou? Eu tenho certeza que sim, porque eu acho que a gente não esperava, com a volta dele e com a chegada dos reforços que vieram, que eu acho importante também dizer, que eu acho que o time do Santos, do meio para frente, não é toda essa coisa ruim que vem sendo pintada. Eu acho que é um time bem decente. O problema é ali atrás. Mas chegaram uma bacia de reforços que esperava-se que o Santos não fosse começar, por exemplo, o Brasileirão como o pior início da história do clube. Vindo de uma Série B, mesmo que, tudo bem, acho que
não sou o Marcelo Teixeira, que vai falar aqui que era obrigação ganhar do Vasco em São Januário. Não acho isso. Mas acho que se esperava um começo um pouco melhor. De repente, uma vitória em casa contra o Bahia, ter tido 2 vitórias em casa, porque acho que é um elenco que, com a chegada do Neymar, seria a cereja do bolo. E agora a gente não pode contar com a cereja do bolo. Então, não tenho dúvida que a imagem dele saindo de maca, dele caindo no campo, para o torcedor santista, levanta assim um ponto de interrogação muito grande, porque acho que o núcleo de torcedores santistas era o único que ainda botava alguma expectativa em cima do Neymar. E agora talvez seja o último a ter colocado e vai começar a deixar de ter essa expectativa mesmo. E aí não dá nem tempo da gente falar da vitória, né? Com essa situação, Juca. Com esse 2-0 tão importante do Santos em casa contra o Galo, fica em segundo plano mesmo. Pode reclamar aqui que não estamos falando dessa vitória. Pois é, exatamente isso. Ganhou do Galo, eu não esperava que ganhasse, né? Nem com o Neymar jogando o jogo todo. Não esperava, porque a gente está esperando uma reação do Galo com o elenco que tem. Essa reação não acontece, né? Imagino que o Cuca esteja em maus lençóis nesse momento, tendo que responder ali para o triunvirato que manda no Galo. Santos fez 2 belos gols, né? O gol do Zaivaldo é um golaço desses assim, de né? Você afastar o demônio do corpo, né? Na Vila Belmiro, com muita gente, porque o Neymar ia jogar, né? Então foi uma vitória assim que pode ser marcante e que talvez até signifique, olha, quem sabe o César Sampaio seja uma solução. Não sei, diante de 4 nãos que eu vejo que o Santos ouviu, né, de 4 treinadores que não quiseram vir para a Vila, o César Sampaio tem tudo a ver com a história do Santos, tudo a ver, né, com a carreira dele, com o início da carreira dele e tudo. É um cara que foi durante muito tempo auxiliar do Tite, é um cara sensato, de bom caráter, bom profissional. Quem sabe? A gente viu um Santos hoje muito diferente do Santos que a gente via vendo. Pode ser, não afasto, que tenha sido até o efeito Neymar. Acredito que o Neymar em campo passe uma energia para o time que sem ele o time não tenha. Acredito que isso possa acontecer. Mas o fato objetivo é o seguinte, não tem Neymar. Então tem que cair nessa realidade e ir à luta, né? Porque também o time do Santos não é para disputar rebaixamento. Não é. Não é para disputar título, não é para disputar vaga na Libertadores, mas não é para disputar rebaixamento. Mas eu acho que esse ponto que você tocou, Juca, é o ponto fundamental. O Santos não tem Neymar. Acabou. Tem que jogar com o que tem. Isso. E não é com Neymar. Paraibano Santista diz aqui, é o All Sport ou o All Vida Particular? Cara, se ele fizesse qualquer coisa na vida particular e mandasse bem dentro de campo, a gente não estaria aqui falando dele. Mas, infelizmente, ele abre muito espaço. Oi? Não, e eu acho que é isso. Não é que é vida particular, mas ele é um atleta do Santos e talvez é o grande atleta do Santos ainda, e a gente precisa comentar que ele se machucou com míseros 35 minutos jogados e nenhum chute a gol, por exemplo. Então, acho que por isso que fica o destaque. Mas vale também tudo que o Juca disse. O César Sampaio no que é vida particular, né, Bira? No que a vida particular interfere na vida pública, na vida dele como atleta. E ainda mais a dele. Ainda mais a dele, né, Juca? Que tá toda hora no noticiário, né? E não é porque as pessoas pedem, não. É porque ele faz questão de que as coisas aconteçam assim, né? Infelizmente. E aí vamos ver se nesse feriadão ele vai aproveitar para tentar se recuperar da lesão, né? Descansar, comer bem, que a gente sabe que interfere numa recuperação. Ou se ele vai viajar, vai para casa de praia, sei lá, né? Vamos acompanhar.